O evangelho de hoje está em Mateus 13, do 24 ao 30. Naquele tempo, Jesus contou outra parábola à multidão. O reino dos céus é como um homem que semeou boa semente no seu campo. Enquanto todos dormiam, veio o seu inimigo e semeou o joio no meio do trigo, e foi embora. Quando o trigo cresceu e as espigas começaram a se formar, apareceu também o joio. Os empregados foram procurar o dono e lhe disseram: Senhor, não semeaste boa semente no teu campo? De onde veio então o joio? O dono respondeu: Foi algum inimigo que fez isso. Os empregados lhe perguntaram: Queres que vamos arrancar o joio? O dono respondeu: Não. Pode acontecer que arrancando o joio, arranqueis também o trigo. Deixai crescer um e outro, até a colheita. E no tempo da colheita, direi aos que cortam o trigo: Arrancai primeiro o joio e o amarrai em feixes, para ser queimado. Recolhei, porém, o trigo no meu celeiro. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Nessa parábola de hoje, precisamos entender esse contexto. Em toda a parábola, Jesus quer dar um sinal, quer dar um ensinamento. E nessa parábola de hoje não é diferente. Aqui ele está falando de duas realidades, o trigo e o joio. O trigo foi o Filho do Homem, o próprio Jesus, que se encarnou e veio e lançou a palavra, porque o trigo representa a palavra do Senhor, que foi semeada nesse mundo. E todos aqueles que seguem a palavra do Senhor vivem a realidade do reino. Vive aquilo que o Filho do Homem veio a esse mundo e plantou em nossos corações, que é a palavra de Deus. Mas aqui também fala de outra realidade, o joio, que foi o inimigo de Deus que plantou. Por isso, nesse dia de hoje, eu te pergunto, meu irmão e minha irmã, qual a realidade você tem vivido? A realidade do Evangelho ou a realidade que o inimigo veio e plantou também? Porque nós precisamos estar atento a tudo aquilo que é plantado em nosso coração. Quando o inimigo te vê caminhar, fortalecido pela palavra do Senhor, ele quer tirar essa palavra que é colocada no seu coração e lançar o joio. O joio que é as coisas do mundo, aquelas coisas que querem te tirar do caminho de Deus, porque o Filho do Homem veio a esse mundo e lançou a palavra, lançou a verdade. Você precisa estar atento. Por isso que a palavra do Senhor sempre nos alerta: orai e vigiai para não cairdes em tentação. Porque a tentação é exatamente isso. É aquilo que o inimigo plantou junto com o trigo. Porque os dois são parecidos. Só que um dá frutos e o outro não. O outro só veio para atrapalhar aquele que dá fruto. Então, meu irmão e minha irmã, se você é aquele que segue a palavra do Senhor e que quer dar frutos, tome muito cuidado com tudo aquilo que é semeado também do teu lado. Porque as coisas desse mundo, aparentemente, são boas. Só que não te alimenta, não te fortalece. Você vai crescer, mas não vai dar frutos. E nesse evangelho também vai falar da colheita. E o Senhor vai recolher o trigo e guardar no seu celeiro, enquanto o joio vai ser cortado e lançado no fogo. Nós precisamos estar atentos. O que você tem sido nesse mundo, meu irmão e minha irmã? Você tem sido trigo ou joio? Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.